Olá meninas, tudo bem? Vamos voltar aqui no nosso dia 2 do nosso devocional, aqui, devocional plenitude. E o tema do dia 2 é a verdade liberta. E o versículo básico dele tá lá em João 8:44. João 8:44, que diz assim: pois são os filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. E ontem a gente falou sobre ter consciência de como está a nossa vida, e hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é a verdade, né? E a gente vai começar trazendo uma reflexão que vocês pensem assim: o que é a verdade e o que é mentira, né? Tudo que não é verdade é mentira. Simples assim. Não existe meia verdade ou meia mentira ou uma mentirinha. Não existe mentirinha boa. Não existe mentirinha saudável. Não existe mentirinha para preservar. Tudo que não é verdade é mentira. Então, quando a gente fala da nossa vida, a gente fala em aceitar a nossa vida em verdade. E muitas vezes, pela necessidade de aceitação, a gente acaba nos tornando mentirosos. E mentirosos, a gente anda com o pai da mentira, que é inimigo do nosso pai, que é inimigo de Deus, né? Anda com o inimigo de Deus, que o diabo é o pai da mentira. E tudo que ele fala é mentira, né? E ele é contra a verdade. E às vezes por necessidade de ser aceito, por medo, por traumas emocionais, por ter aprendido lá desde criança que se eu mentir eu vou escapar de algum problema, ou se eu mentir eu posso fazer com que evitar problemas, evitar, né, desaforos ou evitar desavenças, a gente acaba vivendo uma vida de mentira. E nessa vida de mentira a gente acaba mentindo para nós mesmos, às vezes através de como está a nossa realidade, daquilo que a gente precisa fazer, do que a gente vai fazer e deixa de fazer, né? E o que é mentira? Mentira é tudo que não é verdade. Então, mentir é mentira? Ok, é óbvio. Aumentar uma história, né? Contar uma história e colocar um foco de luz, né? Deixar essa história aumentada, exagerar, é mentira? É mentira, né? Florear uma história para ficar mais bonitinho, mais interessante, é mentira. Exagero é mentira. Exagero é mentira. Colocar um aumento, né, nas coisas é mentira. Omissão é mentira também. Então, a mentira se manifesta de várias maneiras e todas elas são muito traiçoeiras na nossa vida e a gente precisa prestar muita atenção e não tê-las como uma prática na nossa vida, né? E algumas maneiras delas se manifestar é com exagero, com dissimulação, com negação de um erro ou como omissão, né? Eu diria até mais, colocar a culpa no outro ao invés de olhar para si mesmo, né? É contar uma mentira, né? Toda mentira rouba a nossa consciência, corrompe nosso caráter e nos afasta de uma vida de filha de Deus. E espiritualmente, principalmente a mentira, nos dá autorização e legalidade para que o diabo interfira na nossa vida. Então, toda mentira vai dar legalidade ao diabo. Então, não adianta você falar que, é uma mentirinha, eu tô atendendo um cliente, na verdade você tá fazendo sua unha ou fazendo outra coisa. Eu tô ocupada agora, mas não tô, né? Muito mais prazeroso, muito mais louvável é você falar: eu não vou fazer agora, eu não quero, ou agora eu estou ocupada com outras coisas e não vou fazer, não vou te atender, não vou falar com você agora, porque eu não quero, né? E a verdade nos liberta.
Então a gente precisa aprender a ter a verdade como norte da nossa vida, né? É lógico que quando a gente fala em verdade, a gente não fala em ser sincericida, que é um problema que eu tive muito, às vezes ainda tenho, ainda volto nele, que é falar a verdade porque é verdade, e aí na verdade você está apenas destilando um veneno sobre outra pessoa ou falando aquilo que está no seu coração de forma que vai machucar outra pessoa, né? Sincericídio não é verdade. A Bíblia nos exorta em falar a verdade em amor, né? E inclusive conhecer essa verdade, que é a verdade de Deus, que é feita, falada em amor, vivida em amor, é a verdade que nos liberta. Então a gente precisa ter sabedoria para que não caiamos nas armadilhas da mentira do diabo, né? A mentira nos cega e nos aprisiona numa zona de conforto perigosa e paralisa nosso crescimento como ser humano, né? E a mentira nos emburrece. Às vezes a gente mente tanto, porque o primeiro que escuta a mentira somos nós mesmos. A gente passa a acreditar naquela mentira como verdade. Naquele eu não posso, eu não consigo, naquele a culpa não é minha, a culpa é do outro, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mãe, a culpa é dos meus pais. E tira a responsabilidade nossa sobre nós mesmos e coloca no outro, né? Então, a mentira é algo muito, muito, muito sério, que a gente precisa ter uma consciência dela, né? Então, assim, nesse momento, eu gostaria de fazer um desafio a vocês, né? E nesse desafio eu vou trazer um tema aqui, um texto aqui, que é de trazer a consciência. Esse texto fala assim, ó: como eu digo que sou filha amada de Deus, se me comporto como filha do diabo. Entendendo o poder destruidor da mentira em minha vida, sabendo que só venceremos com verdade, eu convido você a relacionar as linhas e escrever quais são as mentiras, exageros e omissões que tem falado para você mesmo e por outras pessoas, e que hoje você decide eliminar da sua vida, quebrando a aliança que fez com as trevas. Então, num tempo de oração, num tempo de vocês, né, com verdade e com humildade, orando no Espírito, pedir para que o Espírito Santo traga a vocês e relacione naquele caderninho. Quais mentiras você tem vivido? Quais mentiras você tem contado? Quais mentiras você tem passado para as outras pessoas? Né? Qual imagem que você tem passado para as pessoas que realmente não é verdadeira, que é uma farsa, que é uma mentira? E colocar isso diante do Espírito Santo, colocar isso diante de Deus, para que o Espírito Santo te ajude, nos ajude a nos curar dessa mentira e nos libertar disso. Amém? Um beijo, até amanhã. Amo vocês.